Além de ser um empresário brasileiro envolvido em polêmicas, Lulinha sabe aproveitar sua vida. Mas você já parou para pensar em como vive esse empresário brasileiro? Nesse vídeo, você vai descobrir tudo sobre a vida de Fábio Luiz Lula da Silva. Carreira. Nascido em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, no dia 3 de março de 1975, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, é um empresário brasileiro. É o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a ex-primeira-dama Marisa Letícia. Formado em Ciências Biológicas pela Universidade Paulista, Unip, Lulinha começou sua trajetória profissional como monitor no Zoológico de São Paulo. A virada em sua carreira aconteceu em 2004, quando fundou a Game Corp, uma empresa de mídia e tecnologia voltada inicialmente para o setor de games. O negócio foi criado em sociedade com Calil e Fernando Bittar, filhos de um amigo de longa data do presidente Lula. O crescimento repentino da Game Corp chamou a atenção quando a Telemar injetou mais de 130 milhões de reais na empresa em aportes e contratos entre 2005 e 2010. A transação levantou suspeitas de favorecimento político, mas o caso acabou arquivado pela Justiça em 2022, após as provas da Lava Jato serem anuladas por vícios processuais. Lulinha também chegou a ser citado em outras fases da Operação Lava Jato, mas sem condenações ou provas conclusivas contra ele. Fora do Brasil desde meados de 2025, ele reside atualmente em Madrid, na Espanha, onde atua como empresário e mantém distância do cenário político. Apesar de não ter exercido cargo público, sua proximidade com figuras influentes e o histórico de investigações o colocam frequentemente nas manchetes. Então vamos conhecer mais sobre como é a vida dele? Antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Imóveis. Até o momento, não há registros públicos ou oficiais que confirmem propriedades em nome de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, seja no Brasil ou no exterior. No entanto, sua relação com imóveis de alto padrão é evidenciada por locais que ele frequenta com constância e pelo padrão de vida que leva. O principal exemplo é uma mansão localizada na Quai 26 do Lago Sul, em Brasília, uma das áreas mais valorizadas da capital federal. O imóvel, com vista privilegiada para o Lago Paranoá e a ponte JK, é alugado pela lobista Roberta Luxinger, figura próxima da esposa de Lulinha, Renata Moreira. Quando está no Brasil, especialmente durante feriados e festas de fim de ano, Fábio costuma se hospedar nessa residência, o que lhe rendeu o apelido informal de QG de Lulinha. Apesar da presença frequente, ele não é o proprietário e tampouco consta como locatário no contrato. O aluguel da mansão gira em torno de R$ 25 mil por mês, e imóveis semelhantes na região costumam ser avaliados entre 8 e 15 milhões de reais, dependendo do tamanho do terreno, estado de conservação e sofisticação da arquitetura. A casa possui amplas áreas envidraçadas, jardins bem cuidados, área gourmet e localização privilegiada, características comuns a mansões dessa faixa de preço no Lago Sul. No exterior, sabe-se que Lulinha reside em Madrid, na Espanha, desde meados de 2025. Mas não há registros públicos que indiquem se ele é proprietário ou inquilino de imóvel na capital espanhola. Fontes da imprensa indicam que ele mora com a esposa em uma região nobre da cidade, mas o endereço exato e a titularidade do imóvel não foram revelados. Dada a especulação, é possível fazer estimativas. Apartamentos em bairros nobres de Madrid, como Salamanca, Chamberí ou Chamartín, costumam custar entre 600 mil e 1 milhão de euros, dependendo do tamanho e da estrutura. Considerando o padrão de vida atribuído a Lulinha, é plausível que ele resida em um imóvel com esse perfil, ainda que não haja confirmação sobre a titularidade ou valores exatos. Portanto, embora nenhuma propriedade esteja formalmente ligada a Lulinha em registros oficiais, sua frequência em endereços de alto padrão e o contexto de sua mudança para o exterior ajudam a compor a percepção de um patrimônio imobiliário de valor elevado, ainda que não documentado diretamente em seu nome. Viagens. Nos últimos anos, as viagens feitas por Fábio Luiz Lula da Silva se tornaram parte do noticiário nacional, principalmente por sua relação com figuras investigadas. A mais significativa foi a viagem a Lisboa, em novembro de 2024, comprovadamente feita ao lado de Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS.
Ambos embarcaram no voo JJ8148 da Latam, na primeira classe, em poltronas próximas. O valor médio de uma passagem neste trecho e nessa categoria varia entre R$ 14.000 e R$ 25.000. Além dessa, a Polícia Federal identificou 5 outras viagens nacionais realizadas por Lulinha entre abril e junho de 2025, todas com o mesmo código localizador de passagens compartilhado com Roberta Luxinger, figura ligada à operação Sem Desconto e próxima da esposa de Lulinha. As rotas envolvem deslocamentos entre Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, principais centros políticos e empresariais do país. Embora não haja um detalhamento sobre os hotéis utilizados nessas viagens, considerando o padrão das hospedagens geralmente ligadas a figuras públicas de alto perfil, é comum que os hotéis em regiões como a Avenida Paulista, São Paulo, ou Lago Sul, Brasília, tenham diárias que variam entre R$ 1.000 e R$ 3.000 por noite, dependendo da categoria e serviços incluídos. Até o momento, não há comprovação de que essas viagens tenham sido custeadas com recursos ilícitos, mas parte delas aparece citado em depoimentos como tendo sido pagas por terceiros, ponto que segue em apuração pela Polícia Federal. Fato é que o padrão de deslocamento de Lulinha reforça a percepção pública de um estilo de vida de alto custo, mesmo sem ocupação em cargos públicos. Automóveis. Fábio Luiz Lula da Silva não aparece vinculado oficialmente a carros de luxo registrados em seu nome. De acordo com um relatório da Polícia Federal de 2014, ele possuía 2 veículos à época, sem que os modelos ou valores fossem especificados. Desde então, não houve atualizações públicas que indicassem aumento ou diversificação significativa de seu patrimônio automotivo. Apesar disso, o nome de Lulinha foi inserido em diversas campanhas de desinformação nas redes sociais envolvendo automóveis de alto padrão. A mais famosa circulou em 2017. Um vídeo em que um homem entra em uma Ferrari dourada foi atribuído a ele. A gravação, no entanto, foi feita em Mônaco e o carro, uma Ferrari 458 Spider com placa da Arábia Saudita, pertencia a um bilionário do Oriente Médio. A semelhança física entre Lulinha e o homem do vídeo ajudou a propagar o boato, desmentido por portais como o UOL Confere. Outros modelos também foram falsamente relacionados ao empresário, como o superesportivo Bugatti Vision Gran Turismo, que nunca foi comercializado ao público, além de supostos veículos da marca Lamborghini. As imagens circularam em montagens, fanarts ou postagens de contas internacionais voltadas a conteúdo de luxo, sem qualquer vínculo com Lulinha. Essas narrativas foram além do mundo dos carros. Postagens virais o acusaram de ser proprietário de jatinhos, helicópteros e iates milionários, mas todos os casos investigados foram desmentidos por veículos de checagem de fatos. Uma montagem o associava ao jatinho Bombardier Global 6000, avaliado em mais de 60 milhões de dólares, mas o Estadão Verifica confirmou que nenhuma das 14 aeronaves desse modelo registradas no Brasil pertence a ele. A imagem era uma montagem feita por um fotógrafo russo e publicada com fins artísticos. Outro item atribuído falsamente foi o iate Ability, modelo da italiana Baglietto. O verdadeiro dono da embarcação é o empresário britânico Andreas Panayotou, conforme consta em registros marítimos da Marine Traffic. Nenhuma relação com Lulinha foi identificada. Negócios. Lulinha iniciou sua trajetória empresarial em 2004 ao fundar a Game Corp, empresa de tecnologia, mídia e entretenimento. A companhia surgiu em sociedade com Khalil e Fernando Bittar, filhos de um antigo aliado de Lula, Jacob Bittar. A Game Corp operou canais de games e chegou a controlar a Play TV, com programação voltada ao público jovem. O negócio ganhou projeção nacional após receber investimentos milionários da operadora Telemar, atual Oi. Entre 2005 e 2010, a Oi teria transferido 132 milhões de reais para empresas ligadas à Game Corp. O caso foi investigado por suspeita de tráfico de influência e contratos fictícios, especialmente após vir à tona durante as investigações da Operação Lava Jato. A etapa chamada de Mapa da Mina investigou se os aportes da Oi tinham relação com benefícios regulatórios concedidos durante o governo Lula. A denúncia foi arquivada em 2022, após a Justiça considerar inválidas as provas obtidas pela Lava Jato.
Além da Game Corp, Lulinha teria atuado em outros setores, como o de cannabis medicinal. Segundo depoimentos colhidos pela Polícia Federal, ele teria vínculos indiretos com a empresa World Cannabis, por meio de intermediação feita por Roberta Luxinger e Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS. Contudo, até o momento, não há confirmação oficial da sua participação societária nesses negócios. Em termos de fontes de renda, Lulinha não ocupa cargos públicos e sua fortuna estaria concentrada em participações privadas e investimentos em tecnologia e mídia. Embora boatos sobre empresas fantasmas ou contratos com o governo circulem nas redes, nenhum deles foi comprovado oficialmente. Fortuna. Fábio Luiz Lula da Silva, embora mantenha uma vida empresarial ativa, teve sua fortuna amplamente inflada por fake news ao longo dos anos. Uma das versões mais conhecidas atribuía a ele um patrimônio de 954 milhões de reais, número que foi desmentido por checagens do Estadão Verifica e do Projeto Comprova. Segundo um laudo da Polícia Federal, seus rendimentos brutos entre 2004 e 2014 somaram 5,2 milhões de reais. Nesse período, seu patrimônio passou de R$ 24 mil para R$ 2 milhões e 500 mil reais, uma evolução considerada compatível com os rendimentos declarados. No entanto, novas investigações envolvendo a operação sem desconto apontam que Lulinha poderia ter recebido uma mesada de R$ 300 mil mensais e um pagamento único de R$ 25 milhões de reais, valores supostamente repassados pelo careca do INSS. Até o momento, as acusações seguem em fase de apuração e Lulinha não foi formalmente acusado. Complicado, mas... E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.